Olá a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pacote GWZIM-BR, que é um pacote que foi desenvolvido em linguagem R para a execução do modelo de regressão binomial negativa inflacionada de zeros geograficamente ponderada. Meu nome é Juliana e eu sou formada em estatística e em ciência de dados e eu estou aqui com a minha colega Jéssica hoje. Oi, meu nome é Jéssica, eu sou formada em estatística, em comunicação e também fiz parte da construção do pacote. Bom, como eu mencionei, o pacote GWZIM-BR que a gente desenvolveu ele executou um modelo de regressão espacial, que é um modelo que foi proposto pelo professor Alan da Silva e pelo Marcos de Souza na Universidade de Brasília em 2023. E o nome do pacote ele deriva da sigla do modelo em inglês, que é esse nome que a gente colocou aí. E, como eu falei, ele é um modelo de regressão espacial. Então, as associações entre as variáveis, elas podem diferir de acordo com o espaço geográfico, que é a característica que a gente chama de não estacionalidade espacial, que é incorporada nos modelos de regressão espacial. E nessa especificamente, que é a regressão geograficamente ponderada, ela é uma técnica dentro da regressão espacial que utiliza modelos locais, então a gente tem uma equação de regressão para cada localização do nosso conjunto de dados, e essa calibração dos pontos é feita de forma que a calibração de uma localização vai, vai ter pesos maiores para as localizações que são mais próximas ali daquele ponto e pesos menores para as localizações mais distantes, de forma que pontos mais próximos devam ser ali mais similares e por isso devam ter uma maior influência na calibração. Além disso, a gente está utilizando a distribuição binomial negativa inflacionada de zeros, que é uma distribuição que é mais adequada para modelagem de dados de contagem com superdispersão e com excesso de zeros. Bom, falando um pouquinho sobre o pacote, né, a instalação dele e as suas funções, primeiramente, esse pacote está disponível no CRAN, então ele pode ser instalado com o comando install.packages, pode ser carregado com o comando library, e a gente disponibilizou juntamente com o pacote e as suas funções um conjunto de dados sobre Covid-19 na Coreia do Sul. E uma das colunas desse conjunto de dados tem a informação de casos de Covid-19 na fase inicial da pandemia na Coreia, então é uma fase pré-quarentena, e aí essa variável, ela segue justamente uma distribuição binomial negativa inflacionada de zeros. Por quê? Porque como é uma fase pré-quarentena, então apenas algumas localizações ali na Coreia tinham, de fato, números muito altos nos casos de Covid-19, que eram os grandes portos, né, as cidades mais populosas, onde já tinha chegado o vírus, e aí esse comportamento de algumas localizações com valores muito altos caracteriza aí a superdispersão, que é algo típico da distribuição binomial negativa, e além disso, as demais localizações, né, a maioria delas, não tinham tido caso de Covid ainda, porque não tinha chegado ainda o vírus nessas áreas, então, a gente também tem a caracterização aí do excesso de zeros da distribuição, que seria zero casos de Covid. O nosso pacote ele tem duas funções, são a Golden e a GWZIM-BR. A função Golden, ela executa o algoritmo da Golden Section Search, que é um algoritmo de otimização, e nesse contexto da regressão espacial, a gente utiliza essa função, né, esse algoritmo, para encontrar um valor ótimo para o parâmetro de suavização, que é um parâmetro que indica a escala espacial a ser utilizada no modelo, e o valor ótimo que eu mencionei, ele é encontrado a partir da minimização de algum critério pré-determinado, que pode ser, por exemplo, o score CV ou a estatística IC. E aí a função GWZIM-BR é a função que de fato ajusta o modelo aos dados.
e ela tem uma série de parâmetros aqui, muitos deles em comum com a Golden, mas eu vou mencionar só alguns desses parâmetros. A gente tem, por exemplo, o data, que é o parâmetro que indica o conjunto de dados a ser utilizado no modelo. A gente tem a fórmula indicando as variáveis envolvidas no modelo, né, as explicativas e a resposta. A gente tem as coordenadas geográficas dos dados, latitude e longitude. A gente tem esse parâmetro model, que é muito importante, que é um parâmetro que indica a distribuição de probabilidade a ser utilizada no modelo. Nesse caso aqui, a distribuição ZIMB é a distribuição binomial negativa inflacionada de zeros, e ela é um caso geral das distribuições Poisson inflacionada de zeros, que é a ZIP, Poisson e também binomial negativa. E o que é interessante dessa função é que ela vai se adequando aos dados que são fornecidos, de forma a, para cada localidade, fazer uma verificação de significância dos parâmetros do modelo e ir caindo nesses casos particulares sempre que for mais adequado. Então, por exemplo, se o parâmetro de superdispersão não for significativo, então, na verdade, a gente cai num caso de Poisson ou de Poisson inflacionada de zeros. Caso o parâmetro de inflação de zeros não seja significativo, aí a gente provavelmente vai ter ou uma distribuição binomial negativa ou uma Poisson, e assim por diante. Então, esse algoritmo ele já faz essa verificação e essa adequação automática. Aí tem também o parâmetro force, que é um parâmetro que vai ser indicativo de se a gente quer forçar ou não algum modelo específico. Então, se for verdadeiro, a gente indica que a gente quer que obrigatoriamente seja utilizada a distribuição indicada aqui, ou o falso, que é o padrão dele, é de que não seja forçado esse modelo e que a gente permita que essa função faça esse trabalho de adequação a cada caso. E tem também esse parâmetro H, que vai indicar o valor do parâmetro de suavização, que a gente vai puxar justamente da saída da Golden, né? O valor que foi encontrado pela Golden. Bom, partindo agora para o output dessas funções, a nossa primeira saída vem justamente da Golden, e a função, os resultados mostram, né, inicialmente os valores iniciais testados para o bandwidth, né, que é o parâmetro de suavização. E essa saída é seguida também de todas as iterações realizadas até se atingir a convergência, e também os respectivos bandwidths em cada iteração e os resultados de CV ou AIC, a depender da técnica selecionada pelo usuário para se obter esse valor do parâmetro de suavização. Em GSS Results, o usuário ele vai visualizar o parâmetro de suavização ótimo encontrado e o seu respectivo valor de CV ou AIC. E o Mean Bandwidth mostra apenas o valor do bandwidth ótimo, né? E que, por sua vez, vai ser transportado para a próxima função do pacote, que é a GWSIMBR. Bom, a exemplo da função explicada pela Juliana, a gente tem aqui um modelo preenchido, né? A função preenchida do bandwidth encontrado na etapa anterior, né, na Golden, e que foi colocado aqui no argumento H. Aí, logo ao lado, a gente vê alguns dos principais resultados que o modelo gera, e que são o próprio bandwidth, as estatísticas de qualidade de ajuste, outras medidas importantes, os quantis dos parâmetros estimados da regressão geograficamente ponderada e também dos erros padrão, as próprias estimativas dos parâmetros, né? Conforme demonstrado no dataframe logo abaixo, a gente vê que para cada localização, o dataframe retorna, né, o desvio padrão, a estatística do teste e outros resultados importantes. E também existem outros resultados que podem ser printados, né, do modelo, mas que estão descritos lá na documentação do pacote para quem quiser saber mais. A gente trouxe, então, dois exemplos de uso dessas funções do pacote para alguns dados. Então, no primeiro exemplo, a gente utilizou dados simulados, que foram
justamente com o intuito da gente ter um controle ali de quais são as distribuições desses dados e poder observar como que as funções vão reagir a isso, quais vão ser os resultados obtidos, se vai ser o que a gente espera ou não, para ter um controle desse comportamento. Então, eu fiz uma geração aí de dados simulados para a região centro-oeste do Brasil, a nível municipal. A região é essa daqui, tem 3 estados, o Mato Grosso, o Goiás, que contém o Distrito Federal também, e o Mato Grosso do Sul. E aí, para cada um desses estados, eu gerei uma distribuição de probabilidade diferente. Para o Goiás, por exemplo, para o DF, a distribuição é a binomial negativa inflacionada de zeros. Então, a gente tem aqui a cauda longa da distribuição que indica a superdispersão, e a gente tem aqui essa coluna bem comprida também, que indica o excesso de zeros dessa distribuição. Já no Mato Grosso, a gente tem uma poação inflacionada de zeros, então a gente tem também aqui o excesso de zeros, mas nesse caso não tem a cauda longa, né, porque não tem superdispersão. E no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma binomial negativa, então há sim a superdispersão da binomial negativa, mas não tem inflação de zeros nesse caso. E aí a gente pegou esses dados, então, simulados e aplicou no modelo, né, ajustou o modelo a esses dados, e aí com isso a gente obteve estimativas para os parâmetros, e alguns deles são, por exemplo, estimativas para o parâmetro de superdispersão, que é o que está mapeado aqui. Então, a gente consegue observar que para o estado do Goiás, a gente tem valores altos para o parâmetro de superdispersão, e de fato a gente sabe que essa região aqui tem uma distribuição, segue, né? Os dados de resposta seguem uma distribuição binomial negativa inflacionada de zeros, então espera-se que de fato haja superdispersão. No Mato Grosso do Sul, é uma distribuição binomial negativa simples, e aí ela também vai ter superdispersão, e isso está sendo refletido aqui nos valores relativamente altos do parâmetro de superdispersão. E já no Mato Grosso, a gente não tem superdispersão, porque é uma poação inflacionada de zeros, e de fato a gente está observando aqui valores mais baixinhos para esse parâmetro de superdispersão. Então, foi realmente o comportamento esperado aí. E aí, da mesma forma, para o parâmetro inflacionado de zeros, a gente observa que no Goiás valores bastante altos, né, que indica a inflação de zeros ali presente na distribuição ZIMB. No Mato Grosso, a gente tem a ZIP, né, a poção inflacionada de zeros, e também temos valores altos para o parâmetro inflacionado de zeros. E no Mato Grosso do Sul, a gente tem valores mais baixos, porque é uma binomial negativa e não há excesso de zeros nesse caso. Então, o modelo, de fato, soube diferenciar que essas distribuições são diferentes a depender da localidade e teve esse comportamento que a gente esperava aí de ir se adequando aos diferentes dados, né, e às diferentes regiões. Bom, no segundo exemplo, para testar a utilização do pacote em dados reais, fora do contexto de simulação e também de saúde, onde o pacote foi inicialmente testado, eu decidi verificar a potencialidade do pacote e também do algoritmo a ele associado para se ajustar não só à distribuição binomial negativa inflacionada de zeros, como também a outras distribuições no escopo do pacote. Então, aqui a gente tem a distribuição de sessões eleitorais com acessibilidade na região norte, onde a gente imaginaria, a princípio, que o fenômeno poderia ter essa característica, né, de inflação de zeros, por se tratar de uma região com uma menor quantidade de municípios, maior tamanho de território, e muitos desses municípios também de difícil acesso. E aí, só para contextualizar, né, o que são sessões eleitorais com acessibilidade? São sessões, né, em que as pessoas podem ir votar, mas com características específicas, sem barreiras arquitetônicas ou comunicacionais, para atender pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. E aí a gente tem um histograma que mostra a distribuição de frequência das sessões eleitorais com acessibilidade na região norte e que indica, a princípio, uma superdispersão, né? Os dados variam bastante, e
e uma concentração maior em pequenas frequências, né? Que daria, a princípio, a ideia aí de que talvez pudesse ter uma inflação de zeros. Mas ao visualizar no mapa a distribuição das sessões eleitorais no espaço geográfico, a gente já se depara com o fato de que não há zeros, né? Embora as frequências sejam muito pequenas, não há inflação de zeros. Então, a gente já descarta a distribuição binomial negativa inflacionada de zeros a princípio para distribuição da nossa variável resposta. Ao analisar as variáveis explicativas, a gente vê valores mais altos, né, nas capitais, ligeiramente mais altos, tanto para a variável total de eleitores com deficiência, quanto para a variável total de eleitores por município no geral. E aí, no estudo de caso, além de verificar se a nossa variável resposta, né, que é o número de sessões eleitorais com acessibilidade, segue uma das distribuições contempladas pelo pacote, a ideia é ver se as variáveis explicativas poderiam estar afetando a ocorrência de inflação de zeros nessa variável resposta, caso essa inflação de zeros ocorresse, o que a gente já observou que não ocorre. Partindo agora para a visualização dos parâmetros no espaço geográfico, né? A gente percebe que o parâmetro de superdispersão, ele tem valores mais altos, o que, né, sugere uma distribuição dos dados que comporte essa característica, mas, novamente, sem a inflação de zeros. Inclusive, a gente não vai ter aqui a visualização do parâmetro de inflação de zeros no espaço geográfico, né, como foi mostrado na simulação, justamente porque não há valores estimados para esse parâmetro, dado que a gente não tem a inflação de zeros. E a própria saída da função GW em BR já informa isso, né? Que nessa mensagem, que um modelo de zeros não é necessário, porque o número esperado de zeros é maior, né? Que de fato que o número de zeros que os dados apresentam. Então, a partir da construção e do desenvolvimento do pacote e dos testes que foram realizados, a gente percebeu que, além de executar o modelo de regressão binomial negativa inflacionada de zeros, geograficamente ponderada, o pacote GW em BR se adapta aos dados de entrada com sucesso, e de forma a selecionar o modelo mais adequado para cada caso, além de conseguir modelar dados com e sem dependência espacial. E para contribuições futuras, a gente acredita que a gente possa otimizar as funções do pacote de modo a obter um tempo de processamento menor, porque atualmente, na função Golden, o tempo de processamento tem sido muito alto, e isso pode prejudicar, né, em situações que a gente trabalha com volumes de dados maiores. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Caso vocês queiram acessar essa apresentação e os testes e scripts que foram realizados para gerar esses exemplos, está tudo no repositório do projeto descrito aí na tela. E para mais detalhes do pacote, basta acessar a GWs em BR no CRAN. Muito obrigada.